Olá, seja bem-vindo à aula 8 do curso de Planilhas Google. Vamos dar sequência nessa aula à função if. Se você assistiu à aula passada, você sabe que a função if é uma função lógica que serve para você analisar determinados critérios da sua célula e chegar a uma resposta dependendo do critério avaliado. Vamos lá. Você, na seção de downloads do site do meu blog no www.sigonerd.com, vai encontrar esta lista de exercícios que deixei salva em um arquivo de texto. Este arquivo chama-se função if, exercícios, aula 8. Como ter acesso? Como vamos fazer então esses exercícios utilizando aí a nossa planilhas do Google? Bom, vou abrir aqui o ambiente. Vamos lá. Eu abri já aqui a minha planilha. Está aberta aqui na parte de trás da tela dos exercícios. O primeiro exercício nós já fizemos. Veja só, dado um valor, informe se esse valor é positivo ou negativo. Muito bem. O segundo também. Dado dois valores, calcule a diferença entre eles, onde a diferença deve ser sempre positiva. No exercício 3, eu vou copiar esse exercício, vou colar aqui na nossa planilha para facilitar a resolução. Vamos eliminar aqui essa linha, vamos eliminar esta. Uma empresa de vendas oferece a seus clientes um desconto que é a função do valor da compra do cliente. Esse desconto é de 20% se o valor da compra for maior ou igual a 5.000 e 15% se for menor. Em sua planilha, exiba o percentual do desconto obtido pelo cliente e logo abaixo o valor em reais em desconto. Antes de começarmos a resolver, nós temos que preparar a nossa planilha. Vamos ver aqui, o valor das compras. Nós vamos digitar um valor qualquer aqui, por exemplo, R$ 8.500. Vamos formatar isto como moeda. Vamos formatar esse número no padrão brasileiro. Vamos escolher aqui o formato mais formatos, mais moedas, e vamos escolher os reais, aplicar. Bom, e agora? Eu preciso dizer quanto foi a porcentagem de desconto que o meu cliente obteve e qual é o valor do desconto. O nosso critério está no problema. Veja só, as compras que forem maior ou igual a 5.000 é que terão um desconto maior. Então, é esse o critério que vamos utilizar. Se digitarmos, então, igual, if, abrir parênteses, vamos checar a condição. A célula que vai me dar a expressão lógica é o valor da compra do cliente. Então, se a célula B17, vamos lá, se, abro parênteses, se não, é if o valor da venda da compra do cliente for maior ou igual a 5.000, não esqueça de colocar o símbolo de maior ou igual. Outro detalhe é que você não deve inserir os valores já formatados. Se for moeda, você não deve digitar R-cifrão 5.000,00. Isso dá um erro na sua fórmula. O ideal é colocarmos os números inteiros. Se fosse o número 5.001 centavo, nós teríamos que colocar 5.000,01. Como é um número inteiro, eu não preciso colocar nem a vírgula 00. Então, se o valor da compra do meu cliente for maior ou igual a 5.000, então, não é? Vamos fazer o quê? Nós vamos dar um desconto de 20%. Se não, nós vamos dar um desconto de 15%. Basicamente, é isso. If, ou se, B17 for maior ou igual a 5.000, então 20%. Se não, 15%. Vou fechar parênteses e vou pressionar o Enter. O resultado é 0,2. 0,2 é a notação decimal de uma porcentagem. Se eu clicar sobre esta célula e formatá-la como porcentagem, veremos então os 20%. O valor do desconto, não preciso de outra função C aqui. Simplesmente eu posso pegar o valor da compra e multiplicar pelo valor da porcentagem obtida. Pressionando o Enter, teremos o desconto de R$ 1.700. E se nós tivéssemos, por exemplo, gasto R$ 5.000 exatos, o desconto seria de 20%. Se tivéssemos gastado R$ 4.999, o desconto seria de 15%. Perceba então que o valor do desconto ele depende exclusivamente do valor da compra do cliente. Bom, vamos para o próximo exercício. Espero que você tenha entendido esse de forma bem simplificada. No exercício 4, ele é muito parecido com este que acabamos de fazer. Vou colar.
Vamos eliminar as linhas aqui. Vamos ver se eu consigo eliminar todas de uma vez. Não consigo. Então, temos que fazer isso uma a uma. Neste exercício, um vendedor tem seu salário calculado em função do valor total das vendas. Esse cálculo é feito de acordo com o seguinte critério. Se o valor total das suas vendas for maior que 20 mil, o vendedor receberá como salário 10% do valor das vendas. Caso contrário, receberá apenas 7,5%. Na planilha, exibe o percentual da comissão conseguida pelo vendedor e outra célula que indica o valor do salário. Bom, é muito parecido com o exercício de cima. Primeiro, vamos digitar aqui um campo para informe as vendas, que é para nós totalizarmos o total de vendas desse vendedor. Na sequência, nós vamos colocar aqui o percentual de comissão. E, por último, nós vamos colocar aqui o valor do salário, que é com base neste percentual que foi atingido. Digamos que esse vendedor vendeu 87 mil reais. Vamos formatar esta célula, número. A formatação mais recente aparece na janela, fica mais fácil então de fazer a formatação agora. O percentual da comissão vai ser calculado então com base nas vendas. If, abro parênteses. Bom, eu tenho que verificar se o valor das vendas ele é apenas maior, veja o critério do problema, se for maior que 20 mil. Então, a comissão dele será de 10%. Se não, a comissão será de 7,5%. Mais uma vez, é só isso que eu preciso para poder resolver a minha função if. Pressionando Enter, nós vamos ter como resultado o valor de 0,1, que é a representação decimal para 10%. Vou selecionar essa célula, vou formatar como porcentagem e o valor do salário dele vai ser a multiplicação dos 87 mil vezes os 10%. Se ele tivesse vendido 20 mil reais exatamente, o valor da comissão seria de 7,5%. Por que não de 10%? Porque no problema nós estamos dizendo aqui que o valor das vendas tem que ser maior que 20 mil. Se ele tivesse vendido 20 mil reais e 1 centavo, a comissão já seria de 10%. Note que esse é apenas um fator, um único problema, uma única variável para testar. Você pode estar trabalhando, por exemplo, com as vendas, as comissões das vendas dos seus vendedores na empresa, e você tem lá 100, 200, 300 vendedores. Facilitaria bastante o cálculo da comissão se você utilizasse uma função como essa, que variasse de acordo com o total de vendas. Muito bem, continuando. O exercício 5 pede para refazer o exercício 2, tendo como base a diferença entre duas datas. Se você se recorda, no exercício 2, nós fizemos aquela conta de subtração. Dessa vez, nós vamos ter que fazer o mesmo com datas. Vou colocar a data de hoje aqui. E vou colocar a data do meu aniversário na parte inferior da tela. Se você assistiu no nosso módulo básico às operações matemáticas com datas, se nós pegarmos a célula maior, que é a data maior ou a mais recente, e subtrairmos uma data anterior ou antiga, nós vamos ter a diferença de dias entre essas duas datas. Eu, por exemplo, tenho 11.700 dias de vida. Mas como fazer com que esta fórmula não dê negativo se nós invertermos o valor, colocando apenas o valor, vamos inverter aqui. Eu não quero que dê negativo esse valor, eu gostaria que desse positivo. Para fazer isso, vamos utilizar então a nossa função if. If, abro parênteses. A data de cima é maior do que a data de baixo? Perceba essa conotação de pergunta. Faça assim também quando você estiver lendo as suas fórmulas, para que você possa relacionar rapidamente o critério que está sendo aplicado. Então, se a célula de cima for maior que a célula de baixo, então, nós vamos pegar a célula de cima menos a de baixo. Se não, nós vamos pegar a de baixo menos a de cima. Vou pressionar o Enter e o resultado será o total de dias. Se nós invertermos agora os dias, vamos colocar aqui, e a data do meu aniversário, você vai ver que o total de dias é o mesmo. Acho que eu digitei a data errada logo no nosso primeiro exemplo, pois não é, o número correto é 15.352 dias. Mas, apenas para informação, se nós tivéssemos pego esta fórmula aqui, que fizemos no exercício para cálculo de números,
e tivéssemos colado esta fórmula aqui, o resultado seria exatamente o mesmo, pois eu estou checando onde está o número maior, e o cálculo da diferença entre datas é sempre dado em dias. No próximo exercício, vamos lá. Vou copiar aqui o exercício número 6, vou colar e novamente vou eliminar esta linha. Esse exercício é bem interessante porque nós vamos precisar de uma função complementar no caso das planilhas. Nós vamos construir uma planilha que, tomando como entrada um número inteiro positivo, e vamos mostrar uma mensagem para o usuário dizendo se esse número ele é par ou se esse número é ímpar. Nesse exercício, nós vamos precisar utilizar a função mod. A função mod ela tem uma característica. Nós não vimos ela ainda. Veja só. A função mod ela retorna o resto de uma divisão. Se nós pegarmos aqui um número, por exemplo, 1200, ponto e vírgula 2, eu estou querendo saber qual é a divisão de 1200 por 2. Só que em vez de ter o resultado, que seria de 600, nós vamos ter o resto da divisão, que é 0. Ou seja, numa divisão de 1200 por 2, o resto da divisão é 0. Se nós tivéssemos dividido esse número, vamos fazer aqui uma conta menor. Se eu tivesse dividido 3 por 2, o resto da divisão seria 1. Uma forma de nós checarmos se um número ele é par ou é ímpar é fazendo a divisão por 2 desse número e o resto da divisão, se for 1, o número é ímpar. Se for 0, o número é par. Se nós utilizássemos essa função separadamente, eu conseguiria resolver esse problema da seguinte forma. Veja só, vou digitar o número 5 numa célula. Nas células da frente, eu vou digitar mod desta célula que tem o valor 5, ponto e vírgula 2. Cuidado para não digitar o símbolo da divisão dentro dessa fórmula, pois a função é que vai executar essa divisão, não você colocando o símbolo da divisão. E a função mod está preparada para olhar para o resto dessa divisão. Muito bem, ao pressionar o Enter, o resultado vai ser 1. Eu poderia usar a função if para tratar essa resposta. Veja só, if essa expressão aqui de resultado for igual a 1, então, abro parênteses e vou colocar o quê? Vou colocar que esse número é ímpar. Se não, este número é par. Lembre-se que o resto da divisão do mod por 2, quando for 1, o número é ímpar. Quando for 0, o número é par. Se eu der um Enter, ele vai dizer então que 5 é ímpar. Se eu colocar o número 4 e pressionar o Enter, 4 é par, porque o resto da divisão é 0. Mas como fazer com que essas duas fórmulas que estão separadas sejam utilizadas na mesma célula? Vou colocar então aqui de novo o número 5. E como resolver isso com apenas uma célula? É aqui que você vai aprender então agora a aninhar as funções. Nós vamos começar a colocar funções dentro de funções para chegar ao resultado. A função mod retorna o resto da divisão. Muito bem. Só que esse resto tem que ser analisado pela função c. Nós vamos então utilizar a função if. Vou perguntar, eu posso perguntar direto com a condição if se o 5 é par ou ímpar? Não. Eu preciso criar uma expressão lógica que chame a função mod e vou perguntar se esse número por 2 é igual a 0. Olha que interessante. O meu if está aguardando a resposta do meu mod. Ele vai pegar então um número que é 5 e vai dividir por 2. Se o resto da divisão for 0, esta é a nossa pergunta da expressão lógica, então, o que vai acontecer com ele? Esse número é par. Se não, esse número é ímpar. Note que eu tenho aqui uma igualdade, um teste lógico fazendo com o resto da divisão mod. Assim que eu pressionar o Enter, o resultado será ímpar. Se trocarmos para o número 4, a resposta será par. Veja que você tem então a possibilidade de tratar usando o aninhamento de funções, pedindo para que a função mod faça a análise e depois comparando esse resultado com a função if. É assim que nós vamos fazer para aninhar funções utilizando as planilhas do Google. Bom, vou deixar essa fórmula aqui do lado, vou deixar essa fórmula aqui do lado também, assim você consegue acompanhar depois, posteriormente, qual é a diferença que utilizamos entre as duas funções. Mas já vá se habituando, porque é muito comum você aninhar funções para chegar a determinados resultados. Os demais exercícios nós vamos fazer na aula seguinte, para que esta aula não se torne muito extensa. Vamos fazer os exercícios 7 e 8, e aí vou dar outros exemplos de como você pode aplicar a função C no dia a dia aí do seu trabalho.
Espero que tenha gostado da aula. Espero que você tenha aprendido o conceito. Lembre-se, a função C, por ser uma função lógica, precisa que seja praticada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas de trabalho. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço, até a nossa próxima aula.